Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Did God have a wife? Deus teve uma esposa, uma mulher, pode ser também, mas aqui é mulher mesmo, tá, gente? Did God have a wife? Então, essa obra é um trabalho fenomenal, tá? Na arqueologia, tá travando aqui, gente, ó, ok? Por uma arqueologia da própria religião, essa obra é do William David. Inclusive, vocês já repararam que eu cito bastante o William David aqui. Este livro também vai estar lá no nosso clube de membros em português, pessoal, tá? Então, os membros aí vão ter acesso a este conteúdo, beleza? A Bíblia hebraica, realidade religiosa ou ideal teológico? A Bíblia hebraica, ela está dividida em 3 seções, ela é chamada de Tanar. Tanar, eu já expliquei que é um pseudoacrônimo, foi criado, foi inventado, antes ninguém pensava nisso, era tudo texto, chegou em Sura e Pulpedita, por Ben-Zahai, resolveram juntar tudo, tá? E formaram um livro. O livro de Gênesis, na verdade, ele está permeado também nos profetas. Ele sai, na verdade, da classe sacerdotal profetista, tá? Mas ele entrou na ordem por princípio da criação. Esse princípio da criação, todos acreditaram que se referia à criação do mundo, do planeta Terra, né? Disso aí que você vê o homem, o Adão e Eva também, que os escritores estavam, de fato, escrevendo, sabe? Uma história da criação, um mito primordial da criação do homem e da terra de forma genérica. Tantas outras passagens também, como sagas, lendas, fábulas, etiologias, tá bom? Aparecem dentro desta narrativa, pois, na verdade, os homens antigos não eram lá o que vocês pensam, pessoas totalmente, né, do ponto de vista, pensando do berço civilizatório, ignorantes, não. Eles eram pessoas inteligentes, pessoas sapienciais, dialogavam, eles eram influenciados por toda a cultura e construíam, vejam as pirâmides do Egito, né? A Grande Babilônia, então a Suméria, né? Então a Grécia. Então não pense que eles eram qualquer grupos que não tinham competência. É claro que nem todos tinham acesso ao letramento, à ciência da época para isso, tá? Então, esse compêndio chamado Bíblia Hebraica, ele se apresenta dentro dessas 3 formas, Torá, Neviim e Ketuvim, ou seja, leis, escritos e profetas. Então, a Bíblia Hebraica nada mais é do que um corpus literário que tem servido como base identitária, religiosa e política para o povo judeu. Interessante que nesta obra que eu acabei de apresentar, o capítulo de número 2, olha, é muito bom porque o autor, o William David, ele vai destacar 2 religiões propriamente na estrutura do desenvolvimento do povo hebreu. E eu venho falando isso, ó, não é de hoje. Inclusive no meu livro, nesse livro aqui, ó, eu já explicava isso também, ok? Que é uma religião civil e uma religião política. Entende? E maravilhosa a obra dele. Então, primeiro, é preciso você entender que a Bíblia hebraica nada mais é do que um documento da identidade religiosa, política, social e histórica do povo judeu. Esse é o material que eu preparei. Vocês verão que eu dei uma nota aqui, ó, explicando que o título eu tirei do capítulo 4, depois eu conserto, na verdade, capítulo 4, tá? Do livro do William David, Did God Have a Wife? Beleza? Então, nós vamos trabalhar justamente isso aqui, ó. Ela representa uma realidade vivida ou ideal teológico projetado? Qual é a tua opinião? Os estudos arqueológicos e historiográficos modernos demonstram que a Bíblia hebraica não foi escrita em um vácuo, ou seja, não caiu do céu, não foi... Não, ela foi escrita
por necessidade de intervenção, de controle social e de enfrentamento dos dilemas vividos por aqueles grupos, ok? Então ela está dentro de um universo cultural do Oriente Próximo Antigo. Não se pode pensar a história deste povo e desse documento fora deste contexto, especialmente sabendo que este povo miscigenado, totalmente plural, influenciado por todas as culturas, diretamente introjetados por pensamentos egípcios, ok? Mesopotâmicos, cananeus. Minha gente. Então a gente precisa pensar. Veja, o Israel Finkelstein, no seu livro, junto com Silberman, disse algo interessante. Diz ele, abre aspas, a maior parte dos relatos bíblicos sobre os períodos mais antigos foi escrita séculos depois dos eventos descritos, com o objetivo de servir à ideologia política do reino de Judá. Ok? E esta é uma obra maravilhosa. Quem quiser também vai estar disponível lá no site para os membros. A Bíblia Não Tinha Razão, ok? Da editora A Girafa, 2003. Ok? Aqui, olha, logo na introdução, capítulo 1, 2, o autor também vai trabalhar sobre a invenção do monoteísmo, onde se compreende que o monoteísmo javista, por exemplo, surge como uma negação das religiões politeístas circundantes. Ou seja, há um objetivo de criar um outro religioso para afirmar a identidade de um grupo que está lutando, derramando sangue, justificando a guerra, mistificando toda uma estrutura social para levar o povo, justamente tipo os bolsonaristas fizeram, pegarem arma, irem para o meio da rua assim depois. Você acha que isso não aconteceu? Você acha que isso não aconteceu? Era justamente isso que acontecia. Olha aí o que ele diz aí, ó. Já enfatizei que existe uma dicotomia bastante acentuada entre o que a maioria dos escritores e editores da Bíblia hebraica prescreve como a religião de Israel, e que agora podemos descrever como a realidade das práticas religiosas em muitos outros círculos. Este é o ponto crucial do contraste que propus entre religião do livro e a religião popular. Cara, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês o que esse cara faz, irmão. Eu traduzi 2 capítulos dele para disponibilizar para o meu público. Ele deu um show. Você vai entender a Bíblia hebraica como um livro de guerra entre classes. Este é o ponto crucial do contraste que propus entre religião do livro e religião popular, sendo esta última, ele está falando da popular, a que tentarei caracterizar aqui, que é no livro, em grande parte com base nos vestígios arqueológicos. Guardou essa expressão dele? Com base nos vestígios arqueológicos. Ó, quando ele vai falar, ó, aqui, ó, com base nos vestígios arqueológicos, é que os artefatos, os monumentos, as obras de artes, elas também nos dão indícios, porque elas comunicam. Então, quando ele diz ali com indícios arqueológicos, com base em indícios arqueológicos, ele não está chamando só porque tem a cultura material. É como interpreta a própria cultura material. Deu para entender? Então, ele vai trazer isso de uma maneira fantástica, quando ele começa dizendo esta separação. E ele diz assim, na minha opinião, o retrato da Bíblia hebraica faz das religiões de Israel, tá vendo? É problemático por ser tão idealista. Então eu estou realmente dentro do tema. E isto é tão estritamente teológico em sua intenção, mesmo que não no sentido da teologia bíblica moderna e sistemática. E ele vai tratar disso onde? No capítulo de número 2, aqui, ó. E essa frase que ele usa, cara, é interessante sobre esse problema, por causa desse problema justamente ideológico e de uma narrativa teológica.